Misericórdia, amém? Graça e paz e misericórdia aos bons e bonitos, amém? Aleluia. Deus é bom o tempo todo. Obrigado pela água. Que Deus abençoe todo mundo. Sempre que venho aqui, eu fico muito feliz porque é uma igreja viva, viva e avivada. É a Viva Center, né? Pessoal abençoado para cantar, para adorar. Isso é maravilhoso mesmo. Bom demais da conta. Eu tenho vindo mais vezes aqui, assim, passado aqui na frente e tal, para estar olhando aqui a construção. Isso tem sido assim algo fantástico para mim, muito feliz, intercedendo, orando e sempre agradecendo a Deus pelo sucesso, né? Pelo que Deus está fazendo. E acredito que isso é o começo da grande obra, porque a construção não é a grande obra. A construção é para abrigar a grande obra de Deus. São vidas. Tanto é que se não tivesse construído, mas tivesse um para alugar bem grandão, para caber 200, 400, 500, 1000 pessoas, seria o ideal. Mas se pode construir, maravilhoso. Mas o importante são as pessoas que vão estar lá. Então eu já fiquei pensando assim, né, daqui a um tempo, né, daqui a uns dias, ano que vem, né, você vai estar com aquele ali lotado e ter que fazer mais um culto. Diga glória a Deus. Aleluia. Isso é maravilhoso demais da conta. E Deus é bom mesmo. Eu trouxe uma palavra hoje aqui, que é na seguinte ideia, de que todos nós temos coisa boa e todos nós temos coisas difíceis, complicadas e até ruins. Não há como não passar pelos momentos terríveis, mas também podemos desfrutar sempre de coisa boa. A nossa percepção de coisas boas e ruins é natural. Por mais espiritual que nós sejamos, vamos ter problemas. E não vou, digamos que trabalhar em cima dos problemas que as pessoas tiveram, mas como um fator, digamos que natural da nossa vida cristã. E aí eu coloquei o tema como Deus tem o que você precisa. Porque também nós precisamos de problema. É verdade, nós precisamos de problema. A gente nunca quer problema, mas a gente precisa. A gente precisa de batalha, de luta. Vamos chamar todos esses, problema, batalha, luta, como desafio. Nós precisamos de desafio. Se você escutar eu falando desafio, eu estou falando de desafio tipo assim, necessidade financeira, pressão, ataques, ameaça de morte e por aí vai. Dentro do contexto daquilo que a Bíblia apresenta como coisas que acontecem com a gente. E eu sei que gostamos de viver, né? Mas a gente também tem essa coisa de que a gente passa pelas mesmas dificuldades que os outros passam. Compramos nos mesmos lugares, mercados, trabalhamos igual todo mundo, nos mesmos lugares onde os outros trabalham. Também enfrentamos a questão financeira, a questão dos problemas que acontecem de ser, por exemplo, hackeado seu celular, ou alguém toma seu WhatsApp e começa a pedir dinheiro no seu nome. Se você não passou com você, mas você já deve ter visto alguém que passou por isso, algum crente. Eu conheço alguns pastores que já passaram por isso. E há poucos dias tem um amigo que passou por isso. Um amigo assim, não é muito amigo, né? Mas eu tinha o contato dele, o cara me mandou pedindo 1.297, lembra até o valor, para me pagar uma conta para ele. Meu amigo, paga essa conta para mim, porque aí eu desconfiei logo, né? Falei, esse camarada nunca ia me pedir para pagar uma conta para ele. E ele é rico, né? Ele não ia pedir para mim, ele ia pedir para um outro cara que é rico também, igual ele. Aí eu liguei para verificar, o telefone não atendeu, aí alguém lá do escritório disse assim, não, o celular dele foi clonado. Falei, desconfiei, porque pedindo dinheiro para mim não faz sentido. Mas assim, né? Então a gente passa por essas coisas, né? E aí eu quero começar com o texto. Se você quiser abrir também a sua Bíblia,
é no livro de Gênesis capítulo 29, capítulo 21. Gênesis 21 é uma história muito boa, e eu gosto muito dessa história, e algumas vezes já preguei sobre isso também, mas não com esse tema. Mas eu quero ler aqui alguma coisa disso. Gênesis 21, versículo 9 a seguir. Mas Sara viu que o filho de Agar, a egípcia, a qual ela dera à luz a Abraão, zombava de Isaque, e disse a Abraão: deita fora esta escrava e seu filho, pois o filho desta escrava não herdará com meu filho Isaque. Pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão por causa do seu filho. Deus, porém, disse a Abraão: não te pareça isso mal por causa do moço, por causa da tua serva. Em tudo que Sara te diz, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada a tua descendência. Mas também o filho dessa serva farei uma nação, porque ele é a tua descendência. Então se levantou Abraão de madrugada e tomou pão e um odre de água e os deu a Agar, pondo-se sobre o ombro dela. Também lhe deu o menino e o despediu. Ela partiu e foi andando errante pelo deserto de Berseba. Consumida a água e o odre, colocou o menino debaixo de um arbusto e foi assentar-se à frente dele, a boa distância, como a de um tiro de arco, pois dizia: que eu não veja morrer o menino. E sentada em frente dele, levantou a voz e chorou. Ouviu Deus a voz do menino e bradou o anjo de Deus a Agar do céu, dizendo-lhe: que tens, Agar? Não temas. Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde ele está. Ergue-te, levanta o rapaz, toma pela mão, pois dele farei uma grande nação. Então Deus abriu os olhos, e ela viu um poço, e foi encher de água o odre, e deu de beber ao garoto. Muito bem, essa aqui é a leitura que eu quero começar falando com você, de que Deus dá o que nós precisamos. E uma rápida análise da situação desse camarada chamado Ismael. Ele já era adolescente, mas ali é um conflito entre Sara, Abraão, Agar, Ismael e Isaque. Então, algumas pessoas envolvidas na questão. Levantou-se um problema que a gente nem imagina como é que dá um problema desse. E a gente sabe, né? Nós já fomos meninos, já sabemos disso. E aí o Ismael estava zoando de Isaque, judiando, fazendo alguma coisa meio complicada. E quando Sara viu que o mais velho estava prejudicando o filho dela, que era o herdeiro, que era legítimo dela, não gostou da situação. E certamente já vinha acontecendo alguma coisa assim. Chamou Abraão e disse: eu quero que você mande embora essa escrava com o filho dela, porque o filho dela não vai continuar vivendo aqui com a gente, não vai herdar, não vai ter herança entre nós. Manda ele embora, manda essa mulher embora. O texto diz que isso pareceu muito mal a Abraão. Abraão achou isso péssimo, achou uma maldade tamanha. Nossa, Sara, você tem coragem de mandar uma mulher embora, um filho embora, do nada assim, tem que mandar ele embora? E eu fico pensando, né, que Abraão era rico, mas mandou tanto Agar quanto o menino embora sem nada, com acho que pegou lá um pão velho, novo, pegou um pão, toma aqui um pedaço de pão e um cântaro de água e vai embora. Essa foi a herança que eles receberam para ir embora. E é muito desumano, mas olha só. Quando Abraão foi reclamar com Deus, Sara pediu um negócio desse. E Deus fala com Abraão: Abraão, dê ouvido a Sara. Essa é uma das traduções. Uma outra tradução diz assim: escute o que Sara lhe pediu.
E eu li uma outra tradução que diz assim: o que Sara te mandou fazer, faça. Isso depende de qual tradução bíblica você vai ler, porque existem umas dezenas de traduções. Mas traduzindo, Deus estava dizendo: escute o que Sara está te pedindo, escute o que Sara está mandando. Muita vez a gente pensa assim, né, que mulher não manda, mulher manda. É que vocês estão aqui nesse bairro, vai lá no meu bairro para você ver. Coisa sério. Mas aí Deus ainda deu corda para Sara, né? Escuta ela mandou você fazer o negócio, pode fazer. Bom, mas voltando aqui, a ideia central aqui de que Deus atende, Deus dá aquilo que nós precisamos. Acho que Abraão precisava de uma batalha, precisava de uma luta. Sara precisava. Agar precisava. Ismael precisava, porque ele criou uma outra nação. Mas também Isaac precisava dessa experiência. E Deus precisava fazer coisas grandes na vida de Ismael. E só faria se ele enfrentasse um problema maior para resolver. E aí, ela sai. O texto diz que ela saiu errante. Saiu sem rumo. Proncovô. Proncovô é uma linguagem que tem mineiro aqui? Algum mineiro? Nenhum mineiro aqui? Ainda bem. Ninguém sabe o que eu estou dizendo, proncovô. Proncovô é para onde que eu vou. Isso lá no Triângulo Mineiro. Eu não sou de lá, mas eu conheço alguns amigos lá, já tive para lá. Aí ela saiu errante. Para onde é que eu vou? Como diz o mineiro, proncovô. E sem saída. E aí acabou a comida. Mas quando acaba a comida, não morre de fome tão rápido. Mas acabou a água. E água é problema. Você pode ficar 40 dias sem comer, mas sem beber é outra história. Você pode ficar 10 dias sem comer, 10 dias sem beber é outra história. E acabou a água e agora Ismael estava morrendo. E ela viu a morte do garoto chegando. E ela foi uma certa distância para não ver o último suspiro, para não ver ele acabar de morrer. A situação era nesse nível. E aí Deus escuta o grito, o choro, o clamor, o pedido de socorro de Ismael. Essa tradução que nós lemos aqui diz que ele ouviu o choro, mas uma outra tradução diz que ele ouviu o grito. Tem outra tradução que diz que ele escutou o pedido, o clamor. Mas o certo é que, eu gosto da revista Corrigida, que diz: e Deus ouviu o grito do menino. A revista Corrigida é RCA. Então veja só, ele gritou e Deus escutou o grito. E quando Deus escutou o grito, o anjo então veio e disse a Agar: qual é o problema? O problema é esse: meu filho saímos, fomos mandados embora da casa do meu senhor e aqui nós estamos morrendo. Essa foi a lamentação dela, conforme está escrito. E aqui nós estamos morrendo, meu filho está morrendo e eu vi uma certa distância para não ver ele terminar de morrer. E é por isso que eu estou aqui. Aí disse: vamos lá, vamos pegar o menino. Pegou o menino, já vem vindo com o menino. E aí Deus abriu os olhos de Sara. Tem uma outra tradução que diz assim: e o anjo disse para... Eu disse Sara? Não, disse para Agar: Agar, olha ali. E ela levantou os olhos e olhou. E quando ela olhou, viu um poço de água cristalina ao alcance da mão. Eles não tinham corda. Aí ela vai rapidamente, pega o cântaro e põe água e vai dar de beber ao menino. Certamente eles ficaram morando por ali por algum tempo, mas a vida deles se resolveu. Não tem uma história na sequência aqui para dizer como aconteceu os próximos passos. Mas a verdade é que Deus sempre vai nos dar o que nós precisamos. O que é que Ismael precisava naquele dia? Diga comigo: água. Mas ele precisava de comida, sim ou não? Ele saiu com pão, já tinha acabado o pão. Mas o problema era água. O problema não era comida, o problema era água. Acontece que muitas vezes nós lamentamos, choramos, reclamamos e pedimos coisas que não precisamos. Que não precisamos. Muitas vezes capricho, né? Nós queremos algum capricho
E muitas vezes lamentamos, reclamamos com o marido, com a mulher, com o filho, com o pai, com a mãe, reclamamos com as pessoas por coisas que não é tão essenciais, por capricho. Mas Deus vai nos atender naquilo que nós precisamos. O que é que você precisa? Agar e Ismael precisavam de água, mas eles também precisavam de comida. Mas Deus manifestou para dar para eles o que era problema para eles naquela hora, naquele dia. Bebendo água, tendo poço, as outras coisas eles iam atrás. Ele poderia fazer uma armadilha, ele poderia flechar, ele poderia resolver o problema com a caça rapidamente e conseguir comida. Mas a água, ela precisava de que Deus mandasse água para eles, que Deus suprisse água para eles. Tem coisas que a gente não acha por aí, tem coisas que nós não podemos pegar em lugar nenhum, só Deus pode dar. Só Deus pode dar. Tem coisas que você pode pedir para o pastor, pedir para o irmão, pedir para outra pessoa, você pode telefonar para um, telefonar para outro, você vai pedir para o meio mundo, você não vai ter. Tem coisas que só Deus pode dar. Paz, só Deus pode dar. Paz você não encontra no marido, na mulher, no filho, no tio, no patrão. Você não encontra nas pessoas. Paz a gente encontra em Deus. E Ele disse, deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou. Paz a gente encontra em Deus. Então o que é que nós precisamos? Porque Deus sempre vai ter o que nós precisamos. E assim como naquele dia, a situação era caótica por causa da água. Água era o problema de Agar, água era o problema de Ismael. E água, então Deus entregou para eles, porque isso é o que eles precisavam. Algumas vezes nós podemos até precisar de alguma coisa, e algumas vezes nós não conseguimos tê-la na mão. Algumas vezes nós podemos precisar, entre aspas, de alguma coisa que a gente até já orou, já pediu, mas dá para passar sem ele. No caso de Ismael, sem aquela água, não passaria. Era uma vida ou morte. Era isso ou morte. Porque tem coisas que não é determinante. Não é determinante. Oh Deus, eu quero uma casa. Isso não é determinante. Deus pode te dar dinheiro para você pagar aluguel numa casa ainda melhor. Ter ou não ter uma casa é importante? É. Mas se Ele te dá o dinheiro para pagar aluguel, você está morando do mesmo jeito. Você ter um carro é importante, mas de repente Deus te dá dinheiro para você pegar Uber onde você quiser, ou até mesmo locar um carro. Mas tem coisas que não tem jeito, se acabou água, morre. Era o caso de Ismael. Aquilo é necessidade. Então Deus supre necessidade. Diga para alguém do seu lado, Deus supre necessidade. Deus tem o que você precisa. Ele tem. A verdade é que Deus sempre terá o que nós precisamos. Algumas vezes nós somos aquele tipo o menino teimoso, birrento, né? Que aí a mãe arruma as coisas, esse aqui, esse aqui e esse aqui. Mas aí o menino birrento diz assim, não, eu só quero se for isso aqui. E começa a fazer drama. Nós já fomos criança, né? Acho que a maioria já fez alguma coisa assim alguma vez, ou não? Só eu que já fiz isso. Aí você embirra que quer isso e acabou. Por puro capricho. Deus não atende capricho. Deus atende necessidade. Deus atende necessidade. E a necessidade deles era água. No livro de 1 Reis, no capítulo 18, conta-se a história de Elias, de Acabe, Jezabel. São várias coisas nesse capítulo. Mas a parte que eu quero comentar com você é uma pequena história no capítulo 18, versículo 41 a seguir, que é o final já entre Acabe e Elias. A Bíblia diz que depois dos milagres, depois de tudo que aconteceu, Elias foi atender Acabe. E eu fico pensando assim, né? Muitas vezes nós somos meio que... temos a tendência em colocar no gelo as pessoas que perseguem a gente. Se alguém persegue você,
você trava, você corta, ou você dá uma dura nele, ou você corta relacionamento e tal, mas a gente não fica atendendo e ajudando quem fica prejudicando a gente. Normalmente nós somos assim. Isso é normalmente. Aí, essa história aqui é fantástica, né? Porque a maioria dos irmãos já leram a Bíblia bastante e sabe que Acabe era um problema para Elias. Perseguia Elias, Jezabel tentava matar Elias e os outros, era uma crise terrível que acontecia. Mas depois dos milagres que aconteceram ali, Elias para abençoar, para atender um camarada que perseguia ele para matar, Acabe. E ele então manda um recado para Acabe dizendo: olha, avisa Acabe para ele ir para casa, comer e beber, e para ele ir rápido, para ele ir correndo, porque vai chover, e ele precisa correr, porque senão a chuva vai pegar ele na estrada, e ele não vai nem conseguir chegar em casa. Fala para ele correr, para ir comer e beber, e vai para casa, porque vai chover. Isso depois de 3 anos e 6 meses sem chover. Acho que a maioria dos irmãos já leram isso, né? Que Elias orou e ficou 3 anos e 6 meses sem chover. Depois ele orou de novo e Deus mandou chuva. O que é que os judeus, que os israelitas precisavam naquele tempo? Precisava de sequidão. Precisava de 3 anos e 6 meses sem chuva. Eles precisavam passar pelo desafio. Eles precisavam passar pela dificuldade que precisavam passar, porque era de Deus isso. Deus fez isso para poder tratar com eles, com a incredulidade, com a revolta, com a descrença que eles viviam. Então Deus fez tudo isso para que eles voltassem para Deus. E naquele dia no Monte Horebe, que o milagre aconteceu, e que os profetas de Azera e de Baal foram mortos, e que Elias venceu na oração, e que Deus respondeu a oração de Elias com fogo. E agora Deus então, depois de o povo reconhecer que só Deus é o Senhor, então era hora de voltar a chuva, porque agora havia reconhecimento de que Deus é o único Deus e não Baal. Quando nós paramos para reconhecer quem é Deus na nossa vida, então o milagre pode ser que já está acontecendo, está muito perto de acontecer. Porque aquilo foi instantâneo, eles acabaram de reconhecer que Deus era Senhor de Israel. Aí Deus mandou a chuva. E Elias então manda dizer para Acabe: vai correndo para casa, porque a chuva vai chegar. E se você não correr, vai pegar você na estrada. E aí ele sobe no monte para orar. Olha só que coisa impressionante. Que se desafia a nossa fé, porque muitas vezes a gente não acredita de que Deus tem aquela coisa de estar sondando o que é que nós queremos de verdade, a nossa oração, e se Ele realmente vai atender, e vai suprir, e vai socorrer, e vai derramar a bênção, e vai escutar o que é que nós estamos pedindo. Elias então mandou avisar Acabe: corre, porque a chuva já está vindo. E aí ele sobe para o monte orar, e ele dobra o joelho, coloca o rosto na terra, e ora. Aí ele para de orar, não sei se meia hora depois, se 2 horas depois, mas ele para e diz para o seu moço: olha, vai do lado ali, não recordo se é do norte, e olha para o céu, e veja alguma coisa, veja se você vê nuvem, que tipo de nuvem, olha para lá. Ele foi uma vez, olhou e disse: olha, não vejo nada, não há o céu está limpo, não tem nada no céu. Aí ele ora de novo, e ora de novo, e ora de novo. Daqui a pouco ele para de orar e diz assim: vai olhar de novo. E foi 1 vez, 2 vezes, e vai olhar de novo, e vai olhar de novo. 6 vezes, 6 vezes, quer dizer, talvez ele orou meia hora, talvez ele orou 3 horas, não sei. Mas no decorrer do dia, ele mandou: vai olhar, e não vejo nada, Senhor. Olha de novo, não vejo nada. Olha de novo, não estou vendo nada, não tem nada lá. Olha de novo, do mesmo jeito que foi da primeira vez, não tem nada, o céu está limpo. Olha de novo. Aí quando foi a 7ª vez, vai lá, agora olha de novo. Sabe o que eu fico olhando? Elias, ele ora, e poderia ter pensado assim: peraí, eu estou orando e Deus falou que vai chover, não falou, ou eu estou dando ordem, não está acontecendo.
o que está acontecendo? Ele poderia ter desistido. Mas ele orou meia hora ou 2 horas, orou de novo. E ele sabia, tinha tanta convicção de que ia acontecer a chuva. Não sei qual era o nível de relacionamento que ele tinha com Deus, se era a voz audível, ou se ele tinha visão, ou se ele já tinha um cronograma que Deus deu para ele. Não sei, mas o certo é que ele tinha tanta convicção que ele mandou, olha, não viu nada, agora você olha de novo, quem sabe já veio. Na 7ª vez, aí o garoto olha, volta e diz assim, dessa vez eu vi. E eu vi uma nuvem pequenininha assim, como se fosse a mão de um homem, distante, longe, bem pequenininho. Ele diz, então, vamos descer e vamos correr. Porque se ficar aqui, nós vamos descer junto com a água. Agora a água vai descer mesmo. Deus sempre vai dar o que nós precisamos. Naquele dia era o milagre. E Deus precisava fazer o milagre. Então ele pediu e Deus fez. Talvez esse o milagre, talvez é na vida física, gente que está sempre doente, nunca consegue resolver um problema de saúde, já tentou tantas vezes e não resolve. Talvez esse milagre é um relacionamento que nunca decola, está sempre na crise, sempre na dor. Talvez essa questão que falta o milagre é no relacionamento com Deus, nunca decola, eu começo a ler e não entendo, e eu começo a ler e logo paro, e eu faço um propósito e quebro o propósito, talvez não está decolando. Talvez é hora de fazer o que Elias fez, orar e olhar. Não viu milagre, Senhor, eu vou continuar orando, até enxergar do tamanho da mão do homem, está chegando o meu milagre. E aí, as coisas começam a acontecer, e Deus sempre vai ter, sempre vai dar, Deus sempre vai ofertar aquilo que nós precisamos. Naquele dia, para Israel, para Elias, para Acabe, era o milagre, era a chuva, e Deus mandou a chuva, porque o profeta pediu. Eu fico pensando que cada um de nós, tanto marido quanto mulher, precisamos ser profeta da nossa casa, profeta da nossa finança, profeta da nossa relação conjugal, profeta no nosso relacionamento com o dinheiro, profeta no nosso relacionamento com Deus, profeta no nosso relacionamento com a liderança, profeta do nosso relacionamento com a evangelização, com as pessoas que nós queremos ganhar. E talvez a gente tenha dificuldade de falar do evangelho para alguém, é hora de colocar e dizer, Senhor, eu vou falar, me dê oportunidade de falar hoje, não deu, Senhor, me mostra a oportunidade certa de falar. Aí sabe o que vai acontecer? Alguém vai chegar, vai bater assim, eu fulano, queria que você fosse lá orar lá em casa, lá pelo meu filho. Pronto, Deus abriu a porta. Porque alguém estava orando. Elias estava orando e olhando para o céu, já tem nuvem. Orava de novo, ei, já tem nuvem. Ainda não. E ele não parou de orar. Quando você ora e olha para a vida do seu marido, e ele está do mesmo jeito, ora de novo. E aí ele dá um sinal, eu estou achando que eu vou precisar de mudar de minha vida. Olha a pequena nuvem chegando. Olha a pequena nuvem chegando. Então é hora de preparar, porque o milagre vai acontecer. Pode ser hoje, pode ser amanhã, mas a pequena nuvem já chegou. Deus sempre vai dar, vai ter para nós o que nós precisamos. Quando Deus falou com Abraão, falou com Isaac, falou com Jacó, que ia fazer deles uma grande nação. Depois aconteceu todos aqueles problemas, e José foi parar no Egito. Deus então havia dito para Jacó que ia mandar eles para o Egito, e que de lá traria-os de volta. Aí Jacó desce para o Egito e fica lá, e escravo por 400 anos. Antes de completar 400 anos, Deus levanta Moisés, e Moisés tem uma dificuldade lá e vai para o deserto, fica 40 anos no deserto. Deus então fala com Moisés, para Moisés tirar o povo do Egito. Moisés fica titubeando entre dois pensamentos, e não queria ir. Deus falando com ele, ele ficou ali, não, eu não vou, eu não sei falar, meu jeito de falar é complicado. Alguns dizem que ele era gago, mas ele estava ali naquela dificuldade, não vou, eu vou, não vou, você vai, eu não vou, você vai, eu não vou. E Deus fala, vai lá, e ele não vou. E aí a Bíblia diz que Deus se irou contra Moisés e deu uma dura nele. Ele falou, não, tá bom, então assim eu vou.
e aceitou a ideia de ir tirar o povo de Israel do Egito. E ele sai e vai. E Deus então disse para Moisés: Moisés, para você saber que realmente é eu que estou te mandando, você vai conseguir tirar o povo e vai passar por aqui para me adorar com o povo aqui nesse deserto. Para você saber que realmente sou eu que estou mandando. São muitas coisas ali, mas aí Deus falou um negócio para Moisés. Moisés, para você saber que realmente eu estou mandando, quando você sair daqui para ir, você vai encontrar o seu irmão Arão na estrada, porque ele está vindo buscar você, ele está vindo para encontrar você na estrada. E ele de fato encontrou tudo isso. E foi com o povo, chegando no Egito, fez todos aqueles 10 milagres, e de lá ele sai com o povo liberto para cultuar no deserto, para viver no deserto por 40 anos e depois tomar posse da terra prometida. Veja que quando Deus faz uma promessa, as coisas não acontecem do dia para a noite. Muitas vezes nós somos assim, de afogadilho, queremos as coisas na hora, ou agora ou nunca, e não é tão prioridade como a água de Ismael, não é. E aí a gente não tem paciência de esperar, e a Bíblia diz assim: esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. E aí a gente tem que ter essa paciência de buscar o Senhor, de esperar. Por quê? Porque Deus fez a promessa para Abraão, depois confirmou a promessa com Isaac, que é essa história aqui de Agar, confirma a promessa com Jacó, e agora já passa-se muitos anos, confirma a promessa em Moisés. Isso, 430 anos de escravidão no Egito, e agora eles saem de lá, libertos para viver no deserto, 40 anos no deserto. E aí é importante a gente entender que nem sempre o deserto é ruim. O deserto é uma transição. Todos nós passamos por transição, todos nós passamos por problema. Não há ninguém que tenha um relacionamento conjugal que não tenha conflito, que não tenha crise, que não tenha que resolver. O problema é que muitas pessoas não conseguem resolver, preferem divorciar do que resolver um problema. Porque nem sempre as pessoas vivem como adulto, vivem mais como um menino. Ou você me atende ou eu vou embora. Ou você concorda comigo e eu largo de você. Tem esquisito, né? Mas é assim que muitas pessoas vivem. Não tem a capacidade de ser adulto, de dizer: olha, vamos resolver o problema. Não, vamos resolver. Conversar e realmente até resolver a questão. Porque Deus tem libertação para cada um de nós. E isso pode não ser que seja do dia para a noite, isso pode levar tempo. Porque isso aconteceu com Israel. Moisés ficou 40 anos morando no deserto, depois ele vai para poder tirar o povo de Israel, e essa libertação aconteceu naquele dia. Não, a libertação foi apenas a saída do Egito, mas teve mais 40 anos de um processo de renovação, de libertação, e depois a entrada na terra prometida. As coisas não acontecem do dia para a noite, como muitas vezes nós queremos que as coisas sejam tudo muito rápido. Não temos aquela bendita paciência que a Bíblia diz: esperei com paciência no Senhor. E as coisas aconteceram. Presta atenção. Davi planejou construir o templo. Morreu e não construiu. Mas o templo foi construído depois. Nem sempre as coisas que são feitas precisa ser eu pessoalmente para fazer. O que eu preciso é ser o intercessor e ajudar com que o projeto ande para frente. Mas pode ser que outra pessoa vai fazer, mas eu já fiz a minha contribuição. Deus sempre vai ter o que nós precisamos. O que Israel precisava? Ser liberto. Deus usou Moisés. Deus precisa trazer muita gente para Ele. E talvez você foi chamado para isso, para buscar gente. Porque tem gente que pensa que o grande negócio é ser pastor, ser pregador ou ser um músico. Não é o grande negócio. É apenas um servidor. Apenas um servidor. Ninguém consegue ganhar mais gente do que o próprio povo. Ovelha gera ovelha, pastor apacenta ovelha. E muita gente pensa que ser pastor é ganhar almas. Não, ser pastor é pastorear a alma que o povo ganhou. Então Deus sempre tem o que nós precisamos. E sabe o que é que você precisa?
Você já sabe o que é que você precisa. Só a avaliação que você precisa fazer de si mesmo. Não são outras pessoas que fazem a sua avaliação. Você é que faz a avaliação do que é que Deus tem para a sua vida. E só você pode orar para pedir para Deus: mostra-me, Senhor, o que eu preciso fazer na sua obra. Eu, Domingos, preciso saber o que Deus me chamou para fazer. Mas você precisa saber o que Deus te chamou para fazer. Isso não é uma revelação que Deus dá para o pastor da igreja. Deus dá para cada um. O que é que Deus te chamou para fazer, Deus revela para você. Então, se nós precisamos de água, Deus vai dar água. Mas se nós precisamos de chuva, Deus vai mandar a chuva. Mas agora, se nós precisamos de libertação, Deus vai fazer a libertação. E nem sempre a libertação acontece do nosso jeito, mas do jeito que Deus quer, do jeito que Ele faz. Ainda que tenha que usar um gago, como diz a turma que Moisés era gago, ele não sabia falar. Talvez ele ficava na frente de Faraó para dizer assim: e eu vou mandar cair a água. Eu não sei, talvez era isso. E agora vou ficar escutando esse cara. A Bíblia diz que quem falava era Arão. Talvez Moisés não conseguia falar mesmo. E ele tinha razão, ele falou: não, eu não vou. Eu não sei falar, não consigo falar. Então ele falava com Arão e Arão falava com Faraó. Porque ele tinha habilidade, agilidade de falar. Nem todas as coisas é a mesma pessoa que precisa fazer. Deus coloca gente em muitos lugares para fazer. Mas Deus sempre vai colocar aquilo que nós precisamos. O que você precisa, Deus pode te dar, Deus vai te dar. Se precisar de um milagre, isso Deus vai fazer um milagre. Se você precisar de cura, Deus vai te dar cura. Se você precisar de água, Deus vai te dar água. Se você precisar de uma oportunidade, Deus vai te dar uma oportunidade. Mas nós precisamos estar atento ao que Deus está nos oferecendo. A cura é tão espetacular que não tem um padrão para acontecer. Quando estou falando de cura, não é apenas cura física, mas cura emocional, espiritual, cura de doenças, múltiplos tipos de doenças. Deus tem muitos meios de fazer um milagre. Quando Ezequias, o rei Ezequias, diz a história que o rei Ezequias já ia morrer, ele adoeceu, e Deus mandou o profeta avisar para ele: Ezequias, Deus mandou dizer que você vai morrer e não vai mais viver, você vai morrer. E aí, ele ficou desesperado. E agora? O profeta falou: bom, eu já estou também indo embora, já entreguei o recado, já vou embora. E ele saiu. Quando ele estava chegando no pátio, Deus falou: volta lá, Isaías, fala para Ezequias que eu vou dar mais 15 anos de vida. Só que nesse inteirinho, ele virou para a parede, o rei, chorou amargamente e pediu para Deus, se justificou, e Deus então atendeu a sua oração. Mas a parte que eu quero dizer é a parte da cura, porque ele está vivo, beleza, mas precisava de curar. Sabe o que nós imaginamos? É que ele chegaria, Deus mandaria o profeta volta lá, colocaria a mão na cabeça do rei e pudesse dizer: olha, seja curado da sua enfermidade, agora você está curado e pode fazer o que Deus mandou fazer. Não. Deus ouviu a sua oração, mas agora você chama os médicos, as pessoas que cuidam, e coloca remédio nessa enfermidade para ser curado. Pasta de figo, faz lá, massa o figo, coloca no emplasto e coloca aqui para sarar. Deus tem um jeito muito especial de tratar com a gente, e não é do jeito que a gente quer. Tanto não é, que quando Naamã, que é muito conhecida a história, Naamã era leproso, e Naamã então foi até Eliseu para ser curado. Quando chega lá, Eliseu manda dizer para Naamã, ele nem recebeu Naamã, nem recebeu. E Naamã ficou muito indignado, com raiva. Olha, eu saio lá da Síria, eu, o grande general, eu venho aqui e o profeta não me recebe, não vem me atender. E sabe o que eu esperava do profeta? Que ele invocasse o Senhor Deus, que ele colocasse as mãos sobre o local da enfermidade, que ele orasse ao Todo-Poderoso, e eu seria curado. Isso que eu pensei. Nós muitas vezes temos ideias e achamos que Deus vai seguir a nossa ideia. Assim como Naamã, ele teve a ideia. O profeta tinha que fazer desse jeito. Como é que o profeta não faz desse jeito?
Tem muita gente assim. E eu achava que o irmão tinha que fazer, que o diácono, que o líder, que o pastor tinha que fazer desse jeito. E assim estava Naamã querendo dar ordem. Deus, o profeta, tinha que fazer desse jeito. Mas aí o profeta deu uma palavra para ele, dizendo, olha, falou para o Geazi, vai lá e fala para Naamã, para ele mergulhar no rio Jordão 7 vezes. Ele vai mergulhar no Jordão, sai de novo, depois mergulha de novo, sai de novo, 7 vezes. Só para ele fazer isso, avisa ele lá, para ele fazer isso. Quando avisou, ele ficou indignado. Além de não me receber, ainda me manda mergulhar no rio Jordão, um rio sujo, água barrenta. Não. Aí esse profeta está brincando demais. É muita brincadeira com a minha cara. Está zoando da minha cara. Me manda mergulhar num rio sujo. Não. Pegou a mudança, a mala dele e foi embora. E ele já estava de saída. Aí um dos soldados diz assim, meu senhor, meu pai, se o profeta pedisse uma coisa difícil para o senhor fazer, o senhor faria? Sim, eu faria se fosse uma coisa difícil. Mas ele pediu, é tão fácil, é só mergulhar no rio e sair, mergulhar e sair, só isso. É tão fácil. Pensando bem, eu acho que eu vou fazer isso. Eu tive uma ideia, eu vou fazer isso. Que nós estamos assim também, né? Alguém dá opinião, a gente fala, não, a ideia foi minha, não foi dele, não. Eu sou o cara, eu sou o grande Naamã, né? Eu tive uma ideia, vou fazer isso então. Mas ele vai e mergulha. O que eu estou dizendo é que as coisas não têm que ser do nosso jeito. E não vão ser do nosso jeito. Por isso que muitas vezes as coisas ficam conturbadas, porque a gente acha que tem que ser do nosso jeito. A gente não escuta a opinião, a sugestão, a ideia do filho, a ideia da mulher ou do marido. Tem que ser do meu jeito. E eu sou mais inteligente. Se eu já falei que tem que ser assim, tem que ser assim. E nós somos assim. Que nós que eu falo é a turma do lado do meu bairro. E a gente acha que os outros têm que andar na nossa cartilha. Era isso que Naamã queria. O profeta tem que fazer desse jeito. E também o rei Ezequias poderia pensar, ô profeta, ora por mim, cura a enfermidade. Coloca as mãos, unge com óleo. Ei, vai tratar, vai tomar vitaminas, vai comer saudavelmente, você vai sarar. Você não precisa agora da imposição de mão, você precisa cuidar da sua vida. Não adianta orar por você, você come besteira amanhã, vai ficar doente de novo. Vai cuidar da sua saúde. Deus sempre vai ter o que nós, vai dar o que nós precisamos. Talvez você não precise de uma oração com imposição de mão, você precisa só cuidar de você mesmo, para sarar. Parar de comer besteira. Deus sempre vai ter algo fantástico para fazer conosco. Tanto é que os discípulos, eles pescaram a noite inteira, não pegou nada. Não pegou nada. E aí, Jesus aparece na praia cedinho, amanhecendo o dia, sei lá, mais ou menos, digamos com as 5 horas da manhã. E aí eles vêm voltando do meio do mar, cansado. E aí eles olham de longe, tem gente na beira da praia. Uma hora dessa, alguém lá esperando a gente. E já com fogo aceso. Tem alguma coisa errada. Chega perto, filhos, pegaste alguma coisa? Ah, pegou nada, tem aqui, o mar não está para peixe. Pegou nada. Nem um sauá, conhece sauá? Nem um lambari. Nem uma pacupeva. Bom, esse é peixe daqui da região, né? Não pegamos nada. Bom, aí, ei, lance a rede do outro lado. Nesse inteirinho, o pessoal começaram a conversar ali, alguém diz assim, olha, estou achando que aquele ali é o Senhor. Aí chega o outro falando assim, é Ele mesmo, é Jesus mesmo. Quando Pedro viu isso, ele estava sem roupa, se jogou na água, pegou uma toalha e se cobriu para poder mergulhar de roupa, né? Ideia. Mas a verdade é, resumindo a história, Jesus falou, joga do lado direito. Eles então voltam para o mar com a palavra. Pescamos a noite inteira, não pegamos nada. Mas como o Senhor mandou jogar do lado direito, vamos jogar. E eles jogaram e a Bíblia diz que eles pegaram
153 grandes peixes e a rede não se rompeu, tal, pediu ajuda e as coisas funcionaram. Mas, resumindo a história, se nós obedecermos, pode ter certeza que o que nós precisamos, isso vai acontecer. Talvez não vai acontecer do nosso jeito, mas do jeito que Ele tem para nos dar. Aí eu fico pensando, aquela pesca daquele jeito fantástico, eles podem ter pegado os peixes tudinho, ó, agora que realmente o ministério vai começar. Agora o nosso negócio vai fluir. E de fato fluiu. Mas eu acredito que eles pegaram os peixes, vendeu, levou dinheiro para a família e vamos trabalhar no reino de Deus. Quando Deus nos dá coisas, é para a gente investir no reino. Quando Deus faz por nós, é para a gente desgastar ou aplicar no reino dele. E aqui nós encontramos Jesus fazendo esse grande milagre na vida dos seus discípulos. E isso tudo porque eles eram pessoas saradas, abençoadas e perdoadas. Resumindo, quero terminar a palavra aqui agora com um pequeno resumo. Deus sempre vai ter o que você, o que eu, o que nós precisamos. Olha, coloca isso, escreva isso na tábua do seu coração para nunca mais esquecer. Talvez se você tiver desejos e sonhos, poderão realizar. Poderão, mas necessidade Deus supre. Ele é aquele que supre todas as nossas necessidades em Cristo Jesus. Quando você precisar de algo, pode colocar diante de Deus, que Ele vai fazer. A terra de Israel precisava de chuva, e Elias orou, e Deus mandou a chuva. Apareceu a nuvem, Deus escutou minha oração. Agora vai chover de novo. Eu não acredito que Deus havia colocado um cronograma para Elias. Eu acredito que ele, como um homem de Deus, disse, não tem mais chuva, parou. E depois ele vai chover de novo. Para você ver que há profeta em Israel. Mas isso não é da vontade de Acabe, mas da vontade de Deus, porque o profeta era homem de Deus. E aí Deus faz essas coisas maravilhosas, como tirar o povo de Israel do Egito, usando um homem que não tinha condição de falar, que não sabia falar, precisava de alguém que falasse por ele. Ei, Arão, e eu falo para você o que Deus falou para mim, e você fala para Faraó. E aí eu escuto Deus e explico para você o que Deus falou, e você fala com Faraó. Mas tem muita gente que não é assim. Muita gente acha que tem que ser do jeito dele. Ele não escuta o que as pessoas dizem. Ainda que Sara disse assim, não quero mais essa escrava e o filho dela aqui. Não, você não pode fazer isso não. Abraão não acreditou que Sara estava falando e que Deus estava na vida de Sara para que acontecesse desse jeito, e tinha que ser desse jeito. E muitas vezes a nossa petulância é achar que porque eu sou mais inteligente, meu marido não sabe nada. Ele nem me ajuda a fazer os serviços, ele fica aí paradão, e que dá ideia. Tem muita gente assim. Então, mas isso não acontece aqui, eu estou falando do meu bairro. E aí, as coisas muitas vezes não fluem, porque nós não paramos para entender que Deus usa outras pessoas também. Deus estava usando Sara, e Abraão não acreditava, porque ele era o pai da fé, ele é o cara. Deus falou por você, Sara? Não, eu sou o cara. Eu que recebi a promessa, eu que conduzi tudinho, Deus sempre mostrou as coisas para mim. Para você, não, está errado, essa sua ideia aí não funciona, não é isso que Deus faz. Deus não manda uma pessoa embora sem nada, vai sair, vai embora, despedir sem nada. Deus não faz isso. Faz sim, tanto faz que fez. E ainda disse para Abraão, Sara falou para você isso, é para você fazer, só isso. Tem coisas que Deus vai usar pessoas que a gente não acha que Deus está usando, mas a gente tem que estar atento. E se a gente tiver na incredulidade, vai falar com Deus, vai reclamar com Deus. Deus, fulano falou isso, o que eu faço com isso? Escuta, presta atenção, porque eu que mandei ela falar, eu que mandei ele falar. Só que nós, a nossa petulância não permite admitir que Deus usa meu filho, que Deus usa minha mulher, que Deus usa minha mãe. Não, Deus usa a mim, porque eu que sou o cara de oração, eu que sou a mulher de oração, Deus não vai usar ele. Abraão podia ter essa petulância, mas Deus estava provando que Deus usa quem Ele quer, e Deus sempre vai ter o que nós precisamos.
Abraão precisava ouvir a esposa dele. E talvez você precise ouvir seu marido, talvez você precise ouvir seu filho. Eu me lembro uma vez, meu filho tinha 18 anos, e ele me ensinou algo que eu trouxe para o resto da vida. Hoje ainda tenho os comportamentos baseados no que eu ouvi dele naquele dia. E alguém deve estar pensando, então quanto que é? Vou contar. Tinha um rapaz que estava dando problema na igreja, e aí ele contou a história, né? Estava acontecendo os negócios, ele contou, aí eu disse assim, e por que você não deu conselho para ele? E ele, na displicência, ele disse assim para mim, pai, ele não me pediu conselho, e eu não posso dar conselho para quem não pede conselho. Nunca mais esqueci disso, até hoje eu sou assim, não dou conselho para quem não pede conselho. Tem coisa que a gente precisa aprender. Sabe aquelas pessoas que encontra um que quer dar conselho, encontra outro que quer dar conselho? Ele pediu conselho, ele não vai e vai jogar fora. A Bíblia diz assim, não dê pérolas aos leitões, não, aos porcos. E muitas vezes a gente faz isso. E se a gente estiver atento, vai fazer na hora certa, pela razão certa, porque eles precisavam de água naquele dia, então Deus deu água, não deu pão. Pão eles precisavam trabalhar e fazer, Deus deu a água que era o problema. Deus tem o melhor para a sua vida. Pare para ouvir Deus, para falar com Deus, porque Deus vai sempre. Se você precisar de chuva, Deus vai mandar chuva. Se você precisar de água para beber, Deus vai te dar água. Se precisar de libertação, ainda que leve tempo, 40 anos, ou 4 anos, ou 4 semanas, ainda que leve tempo, mas Deus vai fazer. Se você precisar de um milagre, de cura, ainda que Deus diga assim, eu não vou colocar na mão na sua cabeça para você receber o milagre, não, você só precisa cuidar dele com o emprasto, vai passar remédio. Vai tomar chá de boldo. Diabetes subiu. Para de comer açúcar. Agora quer que o pastor ora para ficar curado? Deus sempre vai fluir na nossa vida o que nós precisamos. O que os discípulos precisavam naquele dia? Precisava ter uma experiência fenomenal de uma colheita tão abundante que eles colheram, porque eles sabiam que saindo do barco seria assim, desse mesmo jeito na obra de Deus. E de fato foi, quando eles saíram do barco, teve a primeira reunião, 3.000 almas se converteram. Deus provou ali. Tem coisa que Deus faz apenas como um gatilho para grandes coisas que Ele vai fazer na nossa vida. E pode ter certeza que é isso que acontece. E agora eu quero terminar orando. Eu queria que você ficasse de pé. Se você entendeu essa palavra como uma palavra de Deus para a sua vida, e se você quiser entregar a sua vida para Jesus, o momento é agora. E não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Então eu quero convidar você para entregar a vida para Jesus. Se você está aqui e quer entregar sua vida para Jesus, quer reconciliar com Jesus,